vou ler apenas livros do Kindle por uma semana. Ler no Kindle sempre foi a minha melhor estratégia de leitura em semanas caóticas como a que eu passei na semana passada. Então eu decidi fazer um vídeo que inclusive tinha viralizado um pouco aqui no canal, acho que há 2 anos atrás. Esse é o primeiro dia e eu gostaria de começar falando sobre O Deus e a Raposa, que é o volume 1 de uma duologia da Sophia Kim. E, gente, eu não tenho o que falar, tá? Eu não tenho o que falar dessa duologia, tá muito boa até agora, tá? Juntou tudo que eu gosto. Pra quem já me acompanha um pouco aqui, sabe que eu sou a louca dos CSIs, gosto de suspense, de mistério, principalmente mistério. Então, quando você me apresenta uma premissa onde existe fantasia, com comédia romântica, estilo K-drama, e ainda coloca um mistério, isso é uma isca, é uma armadilha. Sobre a leitura, eu acredito que eu estou em 53% e tá muito interessante. Eu gostei bastante dos personagens. Na verdade, eu tô com uma sensação de que eu deveria estar em 70%. O fato de eu ainda estar na metade do livro está me dando algumas coceiras atrás da orelha. Estou preocupada. Tendo um livro do BookTok, eu acredito que vocês já sabem mais ou menos como é a história, mas eu vou resumir aqui. Se trata de um deus e de uma raposa. Na verdade, eu já sou muito acostumada com esses livros de mitologia asiática, então eles lidam muito isso com deuses, espíritos, e cada um tem seu nome, e eu não consigo pronunciar todos aqui, então eu vou dizer que é um deus e uma raposa, só que ambos têm sua forma humana. Esse nosso deus, ele é o irmão do atual imperador, e junto com o irmão dele, eles destronaram o pai deles, que era o rei que criou tudo, e ambos destronaram o rei porque ele meio que surtou, ele tava lá e do nada ele tinha criado tudo que era bom, e do nada ele começou a criar tudo que era ruim. Então ele criou pragas, outros espíritos do mal e tal, e aí os 2 irmãos decidiram destronar o pai. Porém, esse nosso deus, né, que é o protagonista, ele é vamos dizer, como se fosse o deus da malandragem. Eu vou chamar assim, malandragem. Da expertise, do engano, enfim, da trapaça. Era essa palavra que eu queria. Bem Percy Jackson, se você parar pra pensar. E aí, esse deus, ele pensou, planejou tudo pra conseguir destronar o próprio irmão, né, que seria o atual imperador. Porém, ele falhou. Então, o irmão dele meio que exilou ele do palácio dele, exilado na Terra, com a missão de conseguir matar outros 20.000 espíritos do mal, né, que foram soltos ali, porque ele juntou 20.000 espíritos para lutar com ele e destronar o irmão. Então é meio que assim, aprende a lição. E em meio a isso também nós temos a nossa raposa, a nossa outra protagonista, que se trata de um espírito de gumilho. Não sei se vocês sabem o que é um gumilho, né? Que na verdade isso não existe, é uma ficção, mas tudo bem. Mas ela meio que seria aquela raposa de 9 caudas, que se alimenta de homens com uma intenção maliciosas e tal. Eu acredito que essa seja o início da história. E a nossa gumilho, ela está farta, né? Ela se alimentou de muitos homens, então ela não sente a necessidade de matar novamente. Mas toda a matança que ela fez décadas atrás ainda tem repercussão. É por causa disso que ela ganhou o nome Raposa Escarlate. E aí, pra minha felicidade, o nosso deus, ele também é um certo detetive. Na verdade, ele trabalha com, tipo, a polícia dos espíritos. Porque fica mais fácil matar espíritos malignos quando eles são criminosos, né? Uma mão lava a outra, né? Ele salva a cidade ao mesmo tempo que tá tentando terminar o exílio dele. E até agora ele só matou cerca de 10.050 espíritos. Ou seja, ele ainda tá na metade. Então ele acredita que ainda falta muito tempo. Até que o espírito maligno, que não deveria estar ali, Deus se encontra com o irmão, que meio que tentando solucionar o problema, faz uma promessa. Se o Deus conseguir matar esse espírito que fugiu e
a Raposa Escarlate, ele não seria mais exilado e voltaria para o palácio. Então, é algo muito tentador, até mesmo para o Deus das Trapaças, né? Ele acaba aceitando, só que o que ele não sabe, que a atual assistente dele é agora a Raposa Escarlate. Então, nós vemos os dois protagonistas, né? Com aquele mesmo sistema que eu vi em Caçador Sem Coração, que eles estavam tentando capturar um ao outro. Mas, nesse caso, o Deus não aparenta saber que ela é a Raposa Escarlate, apesar de que eu acho que ele tem as suas dúvidas, mas isso só vai ser revelado lá pros 80% do livro, acredito eu, para ser um clímax, mas enfim. E aí a Raposa Escarlate tenta, né, convencer ele de focar apenas no espírito maligno que fugiu, visto que ele é bem mais poderoso, e que a Raposa Escarlate, por não ter ferido ninguém mais e não ter nenhuma matança, ela deixava isso para depois. Ou seja, ela queria livrar o próprio rabo. E aí os dois são forçados a trabalhar juntos para capturar esse espírito. E aí a gente vai vendo uma relação crescendo, né? Claro que é uma slow burn, mas também tem essa pegada de enemies to lovers, que na verdade é enemies to lovers porque ele quer matar ela e ela, pra não ser pega, não quer matar ele, mas assim, por que não? Acho que é mais algo sobre rivais, acredito que seja mais isso. Apesar de que eles estão trabalhando pro mesmo lado, porque esse espírito maligno faz mal a todo mundo, inclusive a Terra, onde o Deus atualmente mora e a raposa gostaria de morar para todo sempre. Então, a história gira mais ou menos em torno desse caos. É o volume 1 de uma duologia, como eu falei. Eu não faço a menor ideia de quantas páginas tem o segundo volume, mas se ele for mais ou menos na pegada desse livro, eu acredito que eu consigo ler ele também. E é isso, até agora tá muito bom. Eu acredito ser facilmente um 4 estrelas. Mas enfim, espero que vocês me acompanhem durante essa semana, porque eu pretendo ler muitos livros que eu acredito que sejam bons. Oi galera, trago atualizações sobre o segundo dia. Eu finalmente terminei O Deus e a Raposa. Tópico sensível, gente. Terminou muito bom, mas eu queria a continuação. Até que eu li a sinopse da continuação. Sinto que eu não estou preparado para ler essa semana. Então, eu já pulei para outra leitura, porque sim, eu decidi começar uma outra duologia que se chama O Luar da Feiticeira dos Ossos. É bem famosinho também no TikTok, por isso que eu tô lendo. E, enfim, espero que seja legal. Tô em 4% ainda. Achei interessante que vai ter 3 personagens e não sei exatamente se vai ser um tipo de triângulo amoroso ou não, porque eu não faço a menor ideia de quem seja a pessoa na capa. É baseado na sinopse, né? Então, assim, estou ansiosa. Oi, gente. Terceiro dia, segunda-feira. Acho que dia 18 de maio. E eu estou lendo ainda O Luar da Feiticeira de Ossos. E eu estou na porcentagem 20. Estou nervosa. Como assim? Eu estava na porcentagem 5 hoje de manhã. Do nada, 15%. Eu não falei um pouco sobre esse livro, não sei se eu devo falar, mas vou tentar resumir. O livro vai se passar em torno de 3 pontos de vista dos nossos 3 protagonistas, que é a Alice, a Sabine e o Bastien. A Alice e a Sabine são melhores amigas. Elas ambas são filhas e são feiticeiras de ossos. E o que seria uma feiticeira de ossos? São feiticeiras, uma espécie de bruxa, que conseguem habilidades de animais que elas matam e conservam o osso. Elas fazem uma espécie de colar e elas podem colecionar até 5 ossos e usar essas habilidades. Por exemplo, sei lá, ela mata algum animal aquático, ela pode ter mais resistência à respiração debaixo d'água, ela pode matar um urso, um leão, ter muita força, agilidade, velocidade, essas coisas. Eu achei isso muito incrível, porque é muito criativo, me lembra muito aquela fanfic Amo e Híbrido, né, que as pessoas eram metade humanas, metade híbridos, então elas tinham essas habilidades, mas no caso delas, elas adquirem, mas elas precisam matar os bichos. E isso é um ponto principal na personalidade da Sabine, que é a minha personagem favorita até agora. Por quê? Porque ela não gosta de matar, ela não quer matar bichos, ela acha que não tem porquê ela fazer isso com um animal indefeso, inocente, sabe? Então ela tem essa dificuldade e por isso ela é uma feiticeira considerada fraca, né? Porque ela não consegue fazer o básico
que uma feiticeira de ossos deveria fazer. Em contrapartida, a Alice, que é a filha da, vamos dizer, matriarca das feiticeiras de ossos, meio que a líder, ela é muito empenhada em provar para si mesma, mas principalmente para a mãe dela, que ela é boa em ser uma feiticeira de ossos. Então ela procura os animais mais difíceis de conseguir matar para surpreender a mãe dela. Infelizmente, a mãe dela não é do tipo que roga elogios. E isso é algo que o livro, eu acredito que vai trabalhar muito bem, que é a questão da inferioridade, que uma protagonista sente uma pela outra. A Alice, por exemplo, justamente por tentar sempre se esforçar e ganhar um elogio da mãe, ela fica meio acanhada quando percebe que a Sabine, que não é uma feiticeira excelente, é regada de elogios por exemplo, ser leal a ela, ou leal à mãe dela, ou saber ser esperta em relação às palavras, sabe? Não cultivar intriga, sempre ser cuidadosa no que fala. Então, a mãe dela sempre roga elogios pra melhor amiga e não pra ela, que se esforça. Então, ela não fica com raiva da amiga, mas sempre, sabe, aquela coisa de inferioridade fica dentro do coração dela. E, em contrapartida, também, a Sabine se sente inferior por 2 motivos. Primeiro, porque ela não consegue ter essa sede, achar normal matar esses bichos pra conseguir as habilidades dele. E porque, conseguindo ser uma feiticeira de ossos experiente e madura, você consegue, você é meio que permitido para fazer um ritual onde a feiticeira de ossos, toda feiticeira de ossos tem a alma gêmea. E aí, quando você chega a uma certa maturidade e matou, enfim, vários bichos, tem habilidade, aí você faz esse ritual, onde você convoca, meio que seduz a sua alma gêmea / amor eterno, alma da vida, e meio que seduz ele com uma flauta feita de ossos. E aí você tem 3 opções. Ou você o mata imediatamente e meio que já vira uma feiticeira mais madura. Eu vou chamar de feiticeira premium, porque é assim que eu acho que é. Ou você pode passar 1 ano com ele. Você tem a opção também de ter um filho com essa sua alma gêmea. Mas, inclusive, raramente você tem um filho homem. Então, geralmente são filhas mulheres que viram mais feiticeiras de ossos. Então, acho que isso é interessante de se citar. Ou você passa 1 ano com ele e se você se apaixonar, você não conseguir matar os dois, o casal, né? Os dois são acometidos de uma maldição que eu acredito ser meio que os ossos começam a se estraçalhar, vira meio que vidro e a pessoa morre. Os dois, no caso. Então, ou você mata ou você morre, né? Não tem outra opção. E aí, a nossa prota, Alice, né, conseguiu ganhar pelo menos um mero elogio da mãe e ela vai participar desse ritual. E a amiga Sabine vai ser uma das testemunhas, porque elas geralmente andam em pares. Só que em contrapartida nós temos o nosso terceiro protagonista, que é o Bastian. Ele, junto com a Julie, eu acho, e o Gente, é um nome com M, tá? São irmãos que também buscam a vingança contra uma feiticeira de ossos. No caso do Bastian. No caso do Bastian, foi o pai dele, foi morto, né? Ele viu a feiticeira de ossos guiando o pai dele, matando ele numa noite, quando ele ainda era pequeno. Mas fica a minha pergunta, por quê? O livro não dá muito a entender, não dá muito detalhes sobre a mulher, mas eu sinto, assim, sabe aquela coisa de livros do Kindle, que a mulher pode ser a mãe dele. Porque foi comentado que as feiticeiras de ossos raramente têm filhos homens. Mas o fato de que não foi citado sobre a mãe dele, então quer dizer que das duas, uma, ou foi a feiticeira, né, que chegou a se apaixonar pelo pai dele, teve ele, mas depois de 1 ano teve que matar, senão ela ia ser morta. Ou não é nada disso que eu tô pensando e eu tô teorizando, tô ficando delulu. Mas enfim. E aí os irmãos aconteceu a mesma coisa. Só que no caso dos irmãos, a bruxa realmente se apaixonou pelo pai deles. E depois de 1 ano, quando ela foi matar, na noite que ela tentou matar ele, um dos irmãos, que é a Julis, eu acho que é Julis ou Junis, eu nunca consigo lembrar. Aí ela viu, meio que interrompeu, né, o ritual lá,
E aí a bruxa, eu quero chamar de bruxa, feiticeira, bruxa, é a mesma coisa. Mas enfim, a feiticeira fugiu e não conseguiu matar. Ou seja, tanto ela quanto o pai dos irmãos foram cometidos da maldição e morreram. E aí os irmãos, juntos com o Bastian, decidem se vingar das feiticeiras de ossos, mas eles não conseguiram até agora, depois de alguns anos tentando, toda a lua cheia. Mas eles finalmente conseguiram, né? E é bem no ritual da nossa Alice. Então tudo começa a dar errado, né? Justamente nessa porcentagem 20. É quando as duas estão lá, se preparando para o ritual, a Alice convoca a alma gêmea dela, que a gente não sabe exatamente quem é, mas o Bastian finge que é ele, né? Então ele finge que tá lá meio que enfeitiçado, vai meio que dançar com ela e tal. Enquanto os irmãos tentam roubar os ossos pra fazer com que ela não tenha poderes e ele consiga matar ela. Só que aí a Sabine tá lá, né, tentando proteger os ossos. E aí entra numa confusão. E aí depois a Alice percebe que o Bastian não tá com... não tá enfeitiçado, porque não é ele a alma gêmea dela. E dá todo aquele rolê e começa a briga. Estou nervosa. Estou tentando entender o que acontece depois disso. Eu ainda não sei quem vai ser sequestrado, apesar de que tá na sinopse, mas eu não lembro. Eu tô achando que é a Alice, mas eu tô pensando como é que a Sabine, sem praticamente nenhum poder, a não ser um osso de um esquilo, vai conseguir salvar a melhor amiga dela. Eu tô tentando entender. Mas assim, né, vamos descobrir. Isso, gente, tá muito bom, sério. Eu acho que tem super potencial pra um 4.5 estrelas. Ou 5 estrelas, né, assim, depende. Mas gostei que tá muito dinâmico, não é algo muito parado, né? Eu prevejo ação, aventura. Queria um pouco mais de romance, mas, inclusive, tem uma teoria, né? Como eu tô dizendo, são 3 protagonistas. Eu não sei quem vai ficar com quem. Não sei quem vai ser o interesse romântico de quem. Oi, gente. 4º dia do desafio e eu estou na porcentagem 40 no capítulo 19. O que dizer? Eu achei que eu tava lendo até rápido quando cheguei nos 32%. Mas de repente esses 8% parece que foi uma tortura. Não sei dizer se é porque eu fiquei sem notícias da Sabine, que é a minha personagem favorita até agora, mesmo não tendo aparecido muito, e fiquei com um casalzinho lá. Nada contra o casal. Eles ficam se bicando lá, mas eu não sinto, sabe, o enemies to lovers, a química. Eu não sinto que causa aquele estranhamento inicial, né? Mas até agora a história tá boa, em questão de construção. Eu sinto que tem um suspense no ar sobre a verdadeira intenção ou função das feiticeiras de ossos, principalmente relacionada ao deus delas, né? Porque tem o deus da luz, da lua, se eu não me engano, que é Lara, e tem o Tyros, alguma coisa assim, que seria tipo o deus do submundo. E aí elas meio que adoram esses 2 deuses ao mesmo tempo, porque elas são responsáveis por levar os mortos. Então tem essa dualidade aí. Só que a matriarca, que é a mãe da Alice, ela foi vista pela Sabine adorando esse deus, que é estranho. Então acho que tem alguma coisa aí. Gostaria também de saber quem é o tal do pai da Alice, porque ela também nunca viu o pai, né? E provavelmente ele foi... Provavelmente não, ele foi a alma gêmea da mãe. Então eu queria saber que tipo de pessoa ele foi. E aí eu fico pensando, será que eles 2 podem ser irmãos? Teoria. Eu gosto também de saber que a Sabine, né, a pessoa teoricamente mais fraca do livro, é a que mais suspeita da mãe da Alice, né? E que agora a gente viu uma cena onde ela claramente traiu, a própria mãe traiu a filha. Zero surpresa pra um filho. E no ponto onde eu tô agora, a Alice acabou de perceber que a mãe preferiu trair ela porque ela prefere, porque ela prioriza. Enfim, e na situação que eu tô lendo, a mãe, a matriarca, no caso da Alice, ela traiu a própria filha porque ela tinha outras prioridades. E é interessante saber que a Sabine é muito leal à filha, no caso, a Sabine é muito leal à melhor amiga e sempre desconfiou muito, né, da mãe dela. Principalmente em relação a essa coisa que eu falei da oração ao outro Deus. Então eu quero saber mais sobre esse suspense. Acho que isso tá chamando mais a minha atenção. O que de fato são as feiticeiras do ossos? É o que os livros dizem, ou ocultam, ou o que a matriarca diz que elas são? Qual realmente é a função delas? Sabe, tipo, será que não tem nenhum jeito de os 2, tanto a alma gêmea quanto a feiticeira, sobreviverem? Tem algum B.O. aí?
Mas enfim, toda magia tem um preço, né? Então eu não acho que seja diferente em Luar da Feiticeira dos Ossos, mas estou curiosa. Senti um pouco falta da Julis agora nessas porcentagens do livro. Da porcentagem 30, já tava sentindo falta dela. Mas o Maciel, eu acho que é o irmão dela, com a letra M que eu esqueci. Ele apareceu mais, né, justamente como essa curiosidade de saber sobre as feiticeiras. Então gostei que a gente meio que deu uma balançada aí nos irmãos, porque eu sentia que a Julie estava muito em foco como o interesse romântico do Bastian, que inclusive, como eu posso dizer, ele não tem me cativado como protagonista masculino, mas sinto novamente que é porque a gente está lidando com 3 coisas, né? O romance, que eu já comentei sobre a química, que eu sinto um pouco de falta. As melhores amigas, no caso, a construção da personagem da Sabine, tentando superar os próprios medos e enfim. E o suspense do plot, né? Tudo que tá acontecendo em relação ao ritual, as feiticeiras dos ossos em si. Tipo, e agora que quebrou a flauta, o que é que elas vão fazer? Então tem toda uma história aí. A gente tem mais da metade da história ainda, mas eu sinto que é como se fosse um clímax. Um clímax, no caso. Então, enfim, muito ansiosa pra saber. Estou pensando seriamente em tornar esse desafio de 2 semanas, porque eu consegui o volume 2 também no Kindle Unlimited. Estou pensando se eu vou conseguir ler essa duologia ainda esta semana. Tenho trabalho pra fazer, mas enfim, é isso. Olá, dia 5. Acho que é dia 5 do desafio, e eu tô aqui pra dizer que eu estou em 61% no capítulo 31 de Luar da Feiticeira de Ossos. Ok, rápidas atualizações sobre o romance. Finalmente a química surgiu ali, finalmente. A Sabine continua sendo minha personagem favorita, entretanto, todavia, contudo, a que menos aparece. O que faz sentido porque se o casal tá junto, então ambos os POVs mostram um ao outro. Então a Sabine, que tá isolada do mundo, né, toda vez que mostra ela, né, tá em outro lugar. Mas enfim, às vezes eu me perguntava por que eu achava que ela era minha personagem favorita. Mas mais uma vez ela prova que é porque ela é inteligente. É isso, galera. Eu gosto de personagens inteligentes. Duvida de tudo, que não confia em ninguém. Gravar aqui na varanda nunca é uma boa ideia. Eu acho que o plot, né, o suspense, gira em torno da matriarca, que é a mãe da Alice, querer invocar o amor da vida dela, que acredito que já morreu. Eu acho que ela fez meio que um acordo com o tal do deus Tyros, lá, que é o deus do submundo. Tipo assim, se eu fizer a minha filha fazer tal coisa, ou se eu abrir o portão pros mortos na lua cheia X vezes, você faz, ou você me dá a oportunidade de ver ele de novo, ou de ele voltar à vida. Enfim, alguma coisa assim. Isso explica um pouco sobre a oração dela pra esse deus. E tem uma coruja, eu acho que eu não mencionei, mas tudo bem. Tem uma tal da coruja que eu tava entendendo que ela era a representação da outra deusa, da Elara. Elara, acho que é a deusa Elara. Da luz lá, da lua e tal, enfim. E a Sabine pensou a mesma coisa, né? Então, assim, os mesmos pontos que eu estou conectando, a Sabine está conectando que está dentro da história. Então eu não tô tão perdida assim. Enfim, tô achando estranho, então. Estranho, entre aspas. Tem esse lance de quebrar uma gêmea que eu ainda tô muito desconfiada, porque eu não nego que ambos estão atraídos um pelo outro, teoricamente, porque, como eu disse, a química surgiu lá pra mais de 45%. Mas eu sinto ainda que eles não são as almas gêmeas, eu acho. Eu tô vendo roupa, tá, galera? Eu sinto que vai ter todo um plot twist em torno disso. Mas isso vai reforçar ainda mais o fato de que eles se gostaram não por ser alma gêmea, entende? Então pode ser um ponto decisivo, não nesse livro, mas no próximo. Então, né? Eu sinto também que a deusa Elara, que é a tal deusa que tá sendo representada pela coruja, ela gosta da Sabine, assim como eu. Enfim, e como sua preferida, pelo menos o que eu acho, que eu vejo, né, que eu percebo, eu acho que ela quer que ela seja não a nova matriarca, mas que ela tenha mais poderes, né? Então a coruja vem guiando a Sabine pra achar um monte de gente, pra conseguir mais ossos das graças.
pra conseguir um monte de coisa. Então assim, eu estou pensando qual é o futuro da minha personagem favorita. Estou nervosa. Mais do que o futuro do nosso casal, devo acrescentar. Agora são praticamente 9 da noite. E hoje eu passei praticamente a tarde estudando. E não deu tempo de ler muita coisa. Mas de manhã eu terminei o Luar da Feiticeira de Ossos. Nossa, gente, foi muito bom, tá? Assim, eu amo que eu digo dizer foi muito bom. Mas eu não tô dizendo que o livro é muito bom. Eu tô dizendo que a minha experiência com o livro foi muito boa. Principalmente no final. Eu acho que no início eu tive aquela coisa que geralmente você tem em romantasia. Não é muito raro, mas também não é muito comum. É quando você não consegue se apegar exatamente aos protagonistas. Então eu cheguei a comentar, né, que a minha personagem favorita era a Sabine, que não tava aparecendo muito e tal, e que ela ligava ao plot. Então o que tava me movendo mesmo nesse livro era a fantasia do livro, né, não era o romance em si. Não vou mentir, acho que literalmente foi isso que me encaminhou pro final do livro. Eu comentei também que houve aquela faísca, né? O romance finalmente começou a dar certo pra mim, a se encaixar. Mas ainda assim foi o que me fez gostar desse livro. Foi a fantasia, as teorias, né? Esse mundo e, claramente, a personalidade icônica da Sabine. E aí eu tinha comentado pra vocês que eu tava com o volume 2 no Kindle. E sim, eu estou. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu tomei a grande decisão de ler outro livro, que não fosse o volume 2. Por quê? Porque senão esse vídeo, né, eu vou demorar muito. E amanhã já é sexta-feira. Inclusive, hoje é o dia 6. Eu estou cogitando fazer uma parte 3 desse desafio, mas sem ser exatamente livros do Kindle. Mas, teoricamente, seria, tipo, 100 páginas, 200 páginas por dia, que nem eu fiz, né? Eu tô pegando as minhas ideias de vídeo antigo e refazendo. Por que não? Tinha lido, acredito que, acho que 20 páginas de As Pessoas na Plataforma 5. É um livro do Kindle e, teoricamente, ele não é tão grande, né? De acordo com o Kindle, tem só 370 páginas e dá mais ou menos 7 horas e 20 minutos para ler. Eu acho que eu consigo, né? Eu acho. Consigo ler pelo menos durante 2 horas hoje. Ou pelo menos ler 100 páginas. Eu acho que 100 páginas eu não consigo. Eu acho que eu consigo ler 60 páginas hoje. Eu acho que já é uma boa andada. Eu acho. Esse vai ser meu último desafio, né? E que eu saiba, eu não sei absolutamente nada. Eu sei que quando eu comecei esse livro, pelo pouco que eu li, eu já tinha percebido similaridade. É isso a palavra. Uma semelhança com o jeito de escrever, ou talvez o tópico, né, o modo de apresentar a história para o leitor, como Gente Ansiosa. E Gente Ansiosa foi um livro 5 estrelas que eu dei ano passado. Então eu espero que esse livro não decepcione, né? Eu não cheguei nem na porcentagem 3, eu literalmente li 5 páginas. Das 15 que eu tinha lido, eu voltei para o início, li mais 5. Então eu nem cheguei onde eu parei da outra vez. E é isso, galera. E assim, a frase que me ganhou foi a primeira, que seria: até o momento em que um homem começou a morrer bem na sua frente do trem, das 8h05, o dia de Iona tinha sido igual a qualquer outro. Ou seja, do nada, sabemos que uma pessoa morreu às 8h05 da manhã. What the hell? Lembrando aqui que Gente Ansiosa começou com um ladrão, né, fazendo pessoas de refém e deu aquela volta ao mundo, aquele plot twist, contou aquela história. Eu não duvido de mais nada. Eu estou tipo assim, sobre o que será esse livro. Que vocês sabem, né, que às vezes eu me atiro de cabeça. Eu esqueço o nome do personagem, eu esqueço o nome do livro, eu leio a sinopse e depois esqueço de absolutamente tudo. Eu sou assim. Mas é isso, eu tinha esquecido que eu não tinha falado com vocês. Aí eu vim assim de pijama mesmo. E é isto. Oi, galera, tudo bem? Na verdade, hoje é o dia 9, seria o dia 9 desse desafio, mas eu apareci ontem pra contar pra vocês sobre o livro que eu tava lendo no dia 7, que seria o último dia do desafio, que é As Pessoas na Plataforma 5, que eu tava lendo. E, gente, eu gravei um vídeo de quase 20 minutos, porque ao invés de eu falar só sobre As Pessoas da Plataforma 5, eu decidi
falar sobre todos os outros livros, que eu já passei o vídeo todo falando. Então assim, né, ligar a câmera é muito perigoso para mim. Eu decidi então vir aqui porque eu claramente apaguei o vídeo de 20 minutos, porque não há necessidade. Eu ia falar um pouco sobre esse livro. Para resumir rapidamente, ele vai se tratar sobre a história, no caso, a relação de 4 pessoas totalmente diferentes e o seu trem que eles pegam na plataforma 5. Literalmente falando, tanto no gênero, quanto na idade, quanto na vivência, na profissão, é uma relação muito interessante de ver. Eu acho que lembra sim, eu acho que eu cheguei a comentar que a escrita poderia se assemelhar um pouco a Gente Ansiosa, pelo que eu já tinha lido antes, e agora eu tô na página 76, em 20% do livro, e se provou verdade, gente. Não é exatamente como Gente Ansiosa, porque os autores não são iguais, né? Então, assim, não tem como dizer, ai, tal autor escreve como tal autor, mas você sente a vibe, né? A semelhança. É a maneira como essa autora apresenta os personagens de maneira, às vezes, coletiva, né? Naquele caos da semana, porque, não sei vocês, mas nem todo dia o ônibus que eu pego pra voltar pra casa acontece alguma coisa. Às vezes eu entro calada e saio muda. Mas às vezes tanta coisa acontece, tanta coisa eu observo, sabe? Tipo, as velhinhas conversando sobre os netos. Tem outro que uma mulher tá gritando com o marido no telefone e tal. Então, assim, é como se essas pessoas que eu observo ganhassem vida, fossem os personagens principais dessa história. Então eu acho muito interessante essa forma que esses dois autores usam essas coisas do dia a dia para apresentar personagens que, assim, são muito reais, até serem irreais, até demais. São engraçadas e tudo mais. Mas, assim, até agora tá muito interessante. Eu acho que eu vou gostar bastante dos subtemas que ela vai tratar. Tudo isso, gente, é tão interessante. E o fato de que eles parecem ser normais, mas individualmente eles são tão diferentes, tão assim, únicos, que a gente para pra pensar, né? Numa vida tão... vida em sociedade, no coletivo, parece que a gente não é ninguém. Mas se a gente realmente olhar a história de cada um, a gente vai ver que são, de fato, vidas que a gente não faz a menor ideia do que se passa, do que as pessoas pensam, fazem, enfim, acreditam ou são. Acho que é isso, acho que eu já tô começando a falar muito, mas eu só queria justamente finalizar falando um pouco sobre esse livro, sobre o desafio em si. Acredito que foi proveitoso, mas devo dizer que eu não esperava, porque eu achei que eu tinha lido Luar da Feiticeira de Ossos rapidamente, então eu achei que eu tinha demorado esse livro. Mas aparentemente não, porque eu comecei ele no dia 2, eu acho que foi no dia 2 que eu comecei ele, ou foi no dia 3. E aí eu li até o dia o quê? Até o dia 6. Passei 3 a 4 dias para ler esse livro, foi muito. Mas a gente pelo menos finalizou O Deus e a Raposa, que foi um livro muito bom. Eu acabei dando 4 estrelas para ele. Sinceramente, parando para pensar agora, eu podia dar 3,75, mas não por causa da história em si, mas porque eu acho que é quase como todo dorama, sabe? Você se apega à história, ou aqueles momentos engraçados e fofos dos personagens ou do casal, naquele momento de leitura. Depois, você não fica com ele preso na cabeça, sabe? Você não fica matutando sobre eles, você não vai em busca de fanart nem nada. Eu não fiquei obcecada, é isso. É mais esse o ponto. Mas eu gostei da história, eu gostei de certa forma do suspense que envolveu, essa coisa de comédia romântica, tirada de dorama, eu gostei. É bom. Agora, é isso que me pega muito. Na hora de avaliar um livro, você avalia pelo seu gosto, o que você achou daquele livro, ou o que você acha que aquele livro é. Sempre me pega. Porque eu acho que esse livro é um 3,5. Mas eu senti que foi um 4. Aí eu fico, como é que eu avalio? 3,75 ou 4? Então fica aí minha dúvida. Eu vou botar 4 porque eu sou bonzinha. E tem o Luar da Feiticeira de Ossos, que esse sim, eu gostei muito. Eu não acredito que seja um livro muito recomendado. Eu não vejo o pessoal falando muito sobre esse livro. Mas também não posso dizer que ele não é recomendado, porque eu acho que, por se tratar de uma duologia que eu cheguei a ver hypando um pouco nas redes sociais, eu acho que eu acho que ela teve seu valor reconhecido em algum momento.
Mas, gente, eu dei 4,75 pra essa história. Não, foi 4,5, foi isso mesmo. Porque a única coisa que me incomodou foi o romance. Eu senti que demorou um pouco. E apesar de o romance não ter sido uma parte principal do livro, eu vi que ganhou certo foco no fim do livro. Então, assim, eu sinto que poderia ter... Eu não sei dizer exatamente como a autora poderia ter trabalhado, mas, sabe, chegar a mais ou menos quase metade do livro e não ter surgido a chama, né? Eu fiquei meio preocupada com como a autora ia fazer com que eles se apaixonassem. Então ficou algo não meio forçado, mas algo que a gente sabia que ia acontecer, porque, né, eles eram os protagonistas e ele seria o casal. Então, assim, é como se eu já tivesse na cabeça que eles iriam ser um casal. Eu não vi a construção desse casal, entende? Eu acho que foi mais isso. Mas eu senti também que a autora, ela focou um pouco nesse ponto, no fim do livro, mas o livro todo não se tratou só do romance. Então não era uma romantasia propriamente dita, porque o romance não era um gênero principal, ele era um subgênero. Então toda a aventura, o suspense, a fantasia de fato me agradou, eu gostei bastante. Então eu acho que por isso que eu dei 4,5 estrelas, porque o romance tirou metade da estrela. Como livro, eu devo dizer que foi um 4 estrelas sólido. Eu acredito que não é uma história que agrade todo mundo, mas eu não acredito que ele não cumpre o que prometeu, né? Com a sinopse ou, enfim, com a premissa desde o início. Com Pessoas da Plataforma 5, eu acredito que não tem como ela te prometer muita coisa sem te surpreender. Acho que esse é o pulo do gato. Então, se você mergulhar de cabeça, você provavelmente vai se divertir muito. Eu já ri que só. E praticamente a cada 2 páginas eu sublinho uma frase, porque é uma coisa que eu pensaria, ou porque eu digo, meu Deus, esse personagem parece muito com uma amiga minha. E, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês... eu não espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que o que eu tenha dito do livro faça você ler. Ou desler esse livro. Ou, pelo menos, não se surpreender, ser pega de surpresa. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!